Olá, pessoal. Meu nome é Maicon Victor. Eu sou bolsista de iniciação científica pela FAPERJ e eu irei apresentar para vocês hoje esse trabalho intitulado Uma meta-análise de dados secundários sobre a distribuição interna do mercúrio em peixes. Esse trabalho eu desenvolvi a partir de agosto de 2020 até março de 2021. E agora eu irei apresentar ele para vocês. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, o mercúrio, ele é um elemento químico que possui tanto formas orgânicas, como o metilmercúrio, quanto formas inorgânicas, como o próprio mercúrio elementar, por exemplo. E todas essas formas apresentam um certo grau de toxicidade. E essa toxicidade, ela representa uma ameaça à sobrevivência dos animais, porque eles acabam sofrendo danos tanto ao nível molecular quanto ao nível sistêmico, quando são expostos mesmo em pequenas quantidades ao mercúrio. As alterações nas dinâmicas naturais do mercúrio, pessoal, são constantemente intensificadas pelas ações humanas, como esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. E isso acaba gerando desequilíbrio desse metal nos ecossistemas aquáticos, prejudicando toda a biota existente devido às suas propriedades toxicológicas e de bioacumulação em organismos vivos, como os peixes. E sabemos que um ambiente contaminado, ele é muito prejudicial para os organismos presentes nesse meio. Os peixes, pessoal, eles vêm sendo muito utilizados como modelos biológicos para entender a toxicocinética do mercúrio, porque eles apresentam hábitos alimentares bem diversos entre espécies e também ocupam diferentes níveis tróficos. E eles conseguem absorver muito bem boa parte dos poluentes lançados no ambiente. Os peixes, eles conseguem bioacumular o mercúrio, especialmente via alimentação, mas também eles conseguem acumular via respiração, ou até mesmo através do contato dérmico, por exemplo. E os peixes representantes dos maiores níveis tróficos, como os que possuem hábito alimentar de onivoria ou carnivoria, podem acumular diferentes concentrações de mercúrio em seus órgãos e tecidos, sendo que os carnívoros, eles são os que mais bioacumulam esse contaminante por conta do processo de biomagnificação trófica. Esse poluente, ele acaba percorrendo alguns caminhos internos quando atinge o peixe, e o sangue é o meio por onde esse contaminante vai ser distribuído e redistribuído para os diferentes órgãos ou tecidos. Quando esses contaminantes não são biotransformados em outras substâncias não tóxicas aos organismos, ou quando eles não são excretados, por exemplo, os peixes eles conseguem acumular boa parte é, desses contaminantes, né, nos seus tecidos e órgãos. Mas sempre também tem aqueles tecidos e órgãos que costumam ter uma maior tendência de acumulação, né? Como acontece com o músculo e o fígado. E o objetivo desse trabalho foi realizar uma meta-análise de dados secundários sobre a distribuição interna do mercúrio em diferentes espécies de peixes, a fim de observar possíveis caminhos de desintoxicação ou tendência de acumulação. E agora, falando da metodologia, a análise incluiu artigos tanto em inglês quanto em português, que foram publicados até dezembro de 2020, porque foi o mês onde eu terminei o levantamento de dados. E esses artigos, eles estavam presentes em bases disponíveis nos periódicos CAPES, no Cielo, no Science Direct, Spring Link e Google Acadêmico. E aqui está alguns exemplos de palavras-chave que eu utilizei para a busca desses artigos. Com isso, eu acabei selecionando 51 artigos utilizando dois critérios. Primeiro, eu via se os artigos eles determinavam as concentrações de mercúrio em mais de um órgão ou tecido, porque a gente acaba fazendo o cálculo da razão. E o outro critério é se estudavam peixes de vida livre em ecossistema de água doce, estuarino ou marinhos. E os dados foram catalogados numa tabela, a gente organizou em espécie, área de estudo, tamanho e concentrações de mercúrio. E a partir dos dados de mercúrio obtidos, foi realizado o cálculo da razão das concentrações entre os órgãos ou tecidos da seguinte forma: a gente pegou a média da concentração de mercúrio no órgão ou tecido da espécie no artigo X e dividiu pela média da concentração de mercúrio no músculo da espécie no artigo X. E o músculo foi usado como denominador por ser o tecido que é mais estudado, é o tecido que mais aparece em estudos sobre a toxicinética do mercúrio em peixes. Agora, falando das análises estatísticas, após a finalização do banco de dados, foram realizadas análises com auxílio do programa IBM SPSS Estatísticas para o Windows. Além da estatística descritiva simples, foram investigadas possíveis diferenças nas razões das concentrações de mercúrio entre os grupos por uma análise de variância. No caso, né, foi feito entre a classe Actinopteris e Chondrichthyes, com as suas subclasses Elasmo branco e Holocephale. Os gráficos, eles foram feitos no programa da Microsoft, né, o Excel.
Agora, falando dos resultados, pessoal, os dados catalogados incluíram 165 espécies de peixes pertencentes a 3 grandes grupos taxonômicos: os actinopterídeos, que contêm os peixes vertebrados; os elasmobrânquios, que contêm os peixes cartilaginosos, como as raias e os tubarões; e os holocéfalos, que são representados pelas quimeras, que também são peixes cartilaginosos. E 88% dos artigos analisados analisavam os actinopterídeos, e 10% somente analisavam os elasmobrânquios, enquanto que os holocéfalos foram os menos encontrados nos estudos sobre a toxicocinética do mercúrio, né, tendo apenas 2% aqui. E vimos que 42% dessas 165 espécies foram coletadas nos países das Américas, e a Europa vem logo em seguida, com 37% dos estudos. Foram mais de 20 países que publicaram artigos sobre a toxicocinética do mercúrio, sendo o Brasil, os Estados Unidos e a Polônia os países que mais publicaram os artigos sobre essa temática. E apesar da China ser o país responsável pelas maiores emissões de mercúrios, segundo o Wang e colaboradores, percebe-se poucas publicações encontradas, apenas 6%, que analisavam a toxicocinética do mercúrio em peixe nesse país. E nesse gráfico, nós conseguimos ver que logo depois do músculo, o fígado ele acaba sendo o órgão que mais aparece. Isso se evidencia porque ele é um órgão-alvo do mercúrio inorgânico nos peixes. Por outro lado, o tecido que menos aparece nas publicações é o sangue, talvez pela exigência de trabalhar com indivíduos vivos para poder coletar, né, o sangue. E a maioria dos estudos utiliza, no máximo, 2 órgãos ou tecidos. Normalmente, sempre escolhendo o músculo e o fígado, o que acaba evidenciando uma lacuna em estudos com peixes de vida livre em relação à dinâmica de acumulação do mercúrio. E os ambientes de água doce marinha apresentam, respectivamente, 44% e 41% das publicações que estudam a toxicocinética do mercúrio em peixe. Apesar do ambiente tuarino apresentar apenas 15% das publicações, ele pode ser, inclusive, um dos caminhos principais para o transporte de mercúrio para os ecossistemas marinhos, por exemplo. E verificando as publicações pelas famílias das espécies de peixes encontradas nos artigos, observou-se que a família Cyprinidae é a mais estudada, apresentando 18 publicações. E logo em seguida, as famílias que apresentam também um número considerável de estudo são a família Mugilidae, Cyanidae e Crupaeidae. E nessa tabela, pessoal, vocês conseguem observar a média mais o desvio padrão das razões das concentrações de mercúrio dos peixes que foram agrupados por classe e subclasse. A gente consegue perceber que a razão fígado-músculo foi acima de 1 para a classe Actinopterídea. E isso acaba indicando que, entre os peixes dessa classe, o fígado ele tende a ser um órgão que mais acumula o mercúrio dentre os outros órgãos do peixe. Isso só corrobora as informações da literatura sobre o fígado ser o órgão que mais tende a acumular mercúrio inorgânico nos peixes. Além do fígado, mais 2 órgãos se mostraram acumuladores para a classe Actinopterídea, que, pelas razões maior que 1, são o coração e o rim. E eu deixei para falar do sangue por último, porque ele é um tecido fluido muito importante para os organismos, porque através dele, né, consegue nutrir e oxigenar os diversos órgãos e tecidos do corpo. E o sangue ele tende a estar em equilíbrio com as substâncias que estão entrando no organismo e com as que estão saindo também. Além disso, se o sangue apresentar uma concentração elevada de um contaminante, isso vai acabar indicando que os órgãos e tecidos também vão apresentar as concentrações elevadas. E a gente percebe que esse tecido, para os peixes dessa classe Actinopterídea, acaba apresentando uma razão bem maior do que a encontrada para os próprios órgãos dos peixes da mesma classe. Em relação aos elasmobrânquios, encontrou razões acima de 1 somente para as gônadas. Já em relação aos holocéfalos, encontrou razões acima de 1 para as gônadas e para o fígado, indicando que são esses órgãos que costumam acumular o mercúrio nesse grupo. É importante ressaltar também que só foi encontrado um trabalho para os holocéfalos, então, né, é necessário mais análises. E essa é a tendência de acumulação observada. A gente vê que o sangue, o fígado, o rim e o coração acabam apresentando razões maiores que 1. E isso indica que eles acumulam mais do que o músculo. Já aqui são os órgãos e tecidos que acumulam menos do que o músculo, ou seja, apresentaram razões menor que 1, indicando que o músculo apresentava concentrações maiores do que nesses órgãos e tecidos. E a gente observou nas análises estatísticas que não houve diferença significativa nas regiões fígado, brânquia, cérebro, estômago, rim, sobre o músculo entre as classes, nem nas razões brânquias, coração, estômago, sangue, sobre o músculo entre as espécies, nem nas razões fígados,
brancas, coração, estômago e sangue submúsculo entre as famílias. Isso indica que, independente do grupo, o comportamento em relação à distribuição interna do mercúrio nos tecidos e órgãos-alvos acaba sendo bem similar, o que possibilita o desenvolvimento de modelos e indicações de órgãos que mais acumulam e órgãos que possuem funções de descrição. E para concluir, eu quero falar que em cada órgão e tecido, o mercúrio ele pode causar um determinado efeito. E nesse estudo de revisão, observamos que o músculo e o fígado são os mais analisados em artigos que investigam a toxicocinética do mercúrio em peixes. Então, a gente sugere uma análise além desses dois órgãos de tecido, para podermos descobrir os órgãos doadores e receptores do mercúrio, ou órgãos com uma tendência acumulativa. Assim, acaba facilitando o biomonitoramento dos diversos ambientes aquáticos existentes, como ambiente de água doce, salgada, estuarina, enfim. E, adicionalmente, sugere-se mais estudos em relação ao mercúrio em sangue, para diminuir a lacuna indicada por esse levantamento de dados, né? Porque, como vocês viram, no início eu falei que apenas 4 artigos dos 51 que foram selecionados analisavam sangue. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas durante a apresentação. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail à vontade.